Olá, queridos alunos, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Direito Penal 1. Então, agora nós vamos ver a última parte do conteúdo concurso de pessoas. Então, nós vamos, fortalecer, revisar alguns conceitos que nós demos incidentalmente nas aulas anteriores e fazer uma boa análise, espero, né, uma boa análise a partir de um conteúdo que ainda não foi visto pelos senhores, que são os requisitos de concurso de pessoas. É a partir da análise desses requisitos que nós vamos começar a aula de hoje. O primeiro requisito é a pluralidade de condutas. Para que se tenha o concurso de pessoas, só vamos recordar, nós precisamos pelo menos de 2 pessoas. Lembra disso? Né? Não dá para fazer concurso de pessoas comigo mesma. Então, quando se fala em pluralidade de condutas, ou nós vamos ter que ter, ao mínimo, no mínimo, 2 pessoas realizando a ação nuclear do tipo penal, ou seja, a ação principal, ou ainda nós vamos ter que ter um autor realizando a ação nuclear, ou seja, a ação principal, e uma outra pessoa, no caso o partícipe, auxiliando de algum modo, seja pelo induzimento, seja pela instigação, pelo auxílio, enfim, de alguma forma, este autor não principal, o partícipe, ele irá contribuir para a produção do resultado. Então, para que tenha pluralidade de condutas, resumindo, ou nós temos que ter no mínimo 2 coautores, ou um coautor e um autor e um partícipe. Sempre lembrando que a participação ela é sempre acessória à conduta principal. Aí nós temos que verificar a questão do inimputável. Existe concurso de agentes ou de pessoas entre um imputável, por exemplo, um maior de 18 anos, e um inimputável menor de 18 anos? Existe sim. A única diferença vai ser em relação às consequências penais, a cada uma dessas pessoas que contribuíram para a produção do resultado. Então, imagine o seguinte: o João, 25 anos de idade, cometeu um crime de roubo, com Maria, 16 anos de idade. Gente, como o João é maior de idade, ou seja, tem uma idade superior a 18 anos, ele vai ser responsabilizado de acordo com a lei penal. Já Maria, 16 aninhos, pessoa em desenvolvimento, nós vamos ter a responsabilização dela, por assim dizer, por ato infracional e não pela prática de crime, certo? O segundo requisito dentro do concurso de pessoas é a relevância causal da conduta, ou seja, a conduta ela deve ser relevante, apresentar relevância para a produção do resultado, certo? Para o atingimento daquele intento que o agente ou os agentes pretendem produzir, ok? Então, senhores, uma conduta que não é relevante, é totalmente alheia à produção do resultado, não pode implicar, em concurso de agentes. Então, se a conduta não contribui para a produção do resultado, não pode essa pessoa ser considerada como parte integrante do concurso de pessoas. Então, por isso, Alisson, aquela pergunta que você me fez um dia desses. Por isso que uma participação que venha a ocorrer, um auxílio, não vou falar em participação para não confundir, um auxílio que venha prestado após a consumação do delito, sem que tenha ali um prévio acordo de vontades entre as pessoas, esse indivíduo que agiu após a consumação do delito, ele não pode ser considerado como partícipe. Ele vai ser responsabilizado por um crime autônomo, certo? Claro, se a conduta dele estiver presente dentro de um tipo penal.
Então vamos voltar, eu acho que já dei esse exemplo, então vamos voltar a este exemplo, para ficar bem claro. Então, imagine que João e Maria queiram matar uma pessoa e essa pessoa, ela tem que ser, né, tem que ser eliminada de acordo com essa vontade de João e Maria. Bem, João e Maria resolvem matar essa pessoa a tiros. Só que eles não têm uma arma. E aí, como é que fica? Não tem uma arma? Como que vai alvejar uma pessoa a tiro se você não tem uma arma? Mas eles pedem esta arma emprestada a Tício. E o Tício empresta. No entanto, João e Maria, de posse dessa arma, acreditam que eles teriam, assim, um crime muito ruidoso, né, atirando, né, nessa pessoa visada. Então, não, vamos agir de uma maneira discreta. Vamos envenenar essa pessoa que nós desejamos matar. E eles matam, né? João e Maria, em acordo de vontades, matam essa pessoa envenenada. Pergunto, a conduta de Tício, que emprestou a arma, apresentou alguma relevância para a obtenção do resultado morte? Não. Então, o Tício ele não pode ser considerado como partícipe do crime de homicídio. No entanto, se Tício emprestasse a arma e João e Maria utilizassem essa arma para o cometimento do homicídio, olha como a coisa muda de figura. Aí Tício, de alguma forma, contribuiu para a produção do resultado. Por quê? Porque ele estava ciente, no momento de emprestar a arma, de que essa arma seria utilizada para a prática de um crime de homicídio. Aí, se a arma fosse utilizada, se Tício tivesse essa consciência, Tício seria considerado como partícipe deste crime de homicídio. Como terceiro requisito do concurso de pessoas, há necessidade de que exista um liame subjetivo de vontades, ou seja, há de existir uma unidade de desígnios, uma mesma intenção direcionada para o sentido do cometimento do crime. Mas, cuidado! Esse liame subjetivo de desígnio não significa um prévio acordo de vontades. Vamos voltar para aquele exemplo que eu dei anteriormente? Eu estou matando uma pessoa. Eu queria matar sozinha. Mas você me viu matando a pessoa e fala, eu também quero. E você pega uma arma e juntamente comigo começa a esfaquear a pessoa. Eu combinei com você a prática do homicídio? Não. Mas o que aconteceu? Você aderiu ao meu intento, à minha conduta omissiva. Perdão, a minha conduta criminosa. Então, nós somos coautores do crime de homicídio. Mas, gente, fique bem claro. Quando se fala em liame subjetivo de vontade, unidade de desígnio, não há necessidade de que haja um prévio acordo. Basta que uma vontade venha aderir a outra no momento de execução do crime, por exemplo. Certo? Há, portanto, uma necessidade de homogeneidade, sigam ali no material, há necessidade de uma homogeneidade do elemento subjetivo, certo? Não há, portanto, participação dolosa em crime culposo. Vamos só recordar? O que é um crime culposo? É aquele praticado por negligência, imperícia ou imprudência. O que é um crime doloso? O agente quer a produção do resultado, o dolo direto, ou o agente assume o risco de produzir o resultado, é o dolo eventual. Então, partimos do princípio. Não há participação dolosa em crime culposo. Então, no exemplo que os senhores têm no material dos senhores, é o seguinte, a Maria, né, estava lá trabalhando em home office,
durante esse período de distanciamento social. E ela já não aguentava mais aquele filho gritando, correndo, e mãe, 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 o dia inteiro, mãe, 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 mãe. E ela fala, tô exausta, vou deixar essa criança no meio da rodovia para ela ser atropelada. E a criança é atropelada por um caminhoneiro que vinha lá fazendo o trabalho dele, dirigindo. Olha, o caminhoneiro, ele não queria a produção do resultado. Ele não saiu para realizar o seu trabalho falando, e hoje eu quero matar uma criança que foi deixada no meio da rodovia por sua mãe exausta. Não era isso que ele queria. O que o caminhoneiro queria? Ele queria cumprir o trabalho dele, né? Mas esse caminhoneiro, por uma atitude ali em que ele faltou ao dever objetivo de cuidado, portanto, crime culposo, ele acabou atropelando a criança. Ele queria matar? Não. Então, o homicídio é culposo. Voltamos para a mãe. A mãe queria matar? Sim. Então, a mãe, ela é autora imediata de homicídio doloso. Perceberam essa nuance distintiva? Outra coisa que nós temos que pensar é que, sem essa unidade de desígnios, sem esse liame subjetivo de vontades, se duas pessoas cometerem o mesmo crime ao mesmo tempo, surge a chamada autoria colateral, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Porque, por enquanto, nós vamos analisar o quarto requisito desse concurso de agentes ou de pessoas, que é a identidade de infração penal para todos os agentes que de alguma forma contribuíram para a produção do resultado, porque esta é a regra, certo? Então, em regra, todos os agentes são responsabilizados pelo mesmo crime, certo? Seja a título de autoria, seja a título de participação, mas, em regra, eles são responsabilizados pela prática da mesma infração penal, conforme está presente no caput do artigo 29 do Código Penal. Vamos ver agora as formas de participação. A participação, ela pode ser classificada como uma participação moral, ou a participação também pode ser material. Na participação moral, vocês têm que pensar em induzimento e instigação. Nós já falamos em aulas anteriores rapidinho sobre isso. Mas pensa o seguinte, induzimento, eu crio a vontade de praticar a infração penal. Repito, no induzimento, eu crio a vontade no outro agente de cometer a infração penal. Então, vamos lá. Eu sei que uma pessoa tem rixa da outra. E eu falo, para resolver esse problema, você tem que matar essa pessoa. Você tem que matar essa pessoa. E a outra pessoa fala, não, pelo amor de Deus, nunca pensei nisso. Eu não gosto dele, eu não gosto dessa pessoa, mas matar é um pouco demais. Não, de jeito nenhum. Não é nada demais. Você tem que matar. E eu fico insistindo, até que essa pessoa que jamais pensou em matar a outra, fala, eu acho que você tem razão, eu vou matar mesmo. Pronto, está criada a ideia de cometimento do delito. Então, isso é induzimento. Já a participação moral na modalidade instigar, o que vai acontecer? A outra pessoa já tem essa ideia em mente, mas eu vou reforçar essa ideia pré-existente. Seria o caso mais ou menos assim. Outra pessoa fala assim, olha, professora, eu acho que eu vou matar a outra. Vou matar outra pessoa. Vou matar esse meu desafeto. Eu falo, quer saber? Eu acho que você deve matar mesmo. Tem que matar. De qualquer jeito, você tem que matar esse indivíduo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Reforçando uma ideia que a pessoa já possui, da qual ela já é possuidora. Aí vamos para a participação material. Quando a gente fala em participação material, você tem que pensar no verbo auxiliar,
ou seja, consiste no auxílio, prestar efetiva ajuda na preparação ou na execução do delito, como, por exemplo, emprestar a arma, emprestar o veneno, ajudar a segurar a outra vítima, para que essa vítima seja morta com mais facilidade. Isso é auxílio, que é uma forma de participação material no delito. Vamos voltar àquela questão de participação posterior à consumação do delito. A gente tem que lembrar o seguinte: só poderá ser considerado como autor ou partícipe aquela pessoa que contribui para a causação do resultado típico, certo? Porque o fato criminoso, ele vai, né? Ele se constitui em quê? Autoria ou participação. Então, autoria e participação, elas devem se dar ou no momento anterior à prática do crime ou antes da consumação deste delito, certo? Nunca após a consumação deste delito. Se essa contribuição, entre aspas, se der no momento posterior, esse indivíduo que contribuiu posteriormente à consumação do delito não pode ser reputado nem coautor, nem como partícipe deste crime, certo? Agora vamos ver uns conceitos, né, finais aqui relativos ao concurso de agentes. Vamos falar sobre autoria colateral. Gente, então pensa o seguinte: duas pessoas não foram bem no meu trabalho e com muita raiva resolveram me matar. Só que um não sabia da intenção do outro, um não tinha a mínima ideia do que o outro estava almejando. E aí eles se escondem aqui na frente da minha casa e ficam, um não sabendo da conduta do outro, um não sabendo da existência do outro naquele momento, ficam escondidinhos, esperando eu sair de casa. A hora que eu saio, parece um desses jogos de videogame, esses jogos de guerra de videogame, é tiro para todo lado. Percebam que esses indivíduos tinham o mesmo intento homicida. Esses dois indivíduos, eles agiram ao mesmo tempo, mas não havia um liame subjetivo de vontades entre eles. Eles não estavam unidos em desígnio, eles não sabiam da conduta um do outro. Então, isso é autoria colateral. E como eles não tinham ciência um do outro, o que vai acontecer como consequência jurídica? Vamos lá? Vamos supor que eu morri. Eba, vamos ter que fazer a segunda atividade. Mentira, já está pronta. Ou quase pronta. Bem, o que acontece? Se eu morri, pericialmente vai ser verificado qual foi a arma, né, o tiro que deu ensejo ao resultado morte. Verdade? Verdade. Se apurado que um desses agentes deu causa ao resultado morte, a responsabilização dele vai ser por homicídio consumado. Enquanto a outra pessoa, cujo tiro não deu ensejo determinante ao resultado morte, ela vai ser responsabilizada por tentativa de homicídio. Mas pode vir aquela pergunta na cabeça: e se não for possível apurar quem deu o tiro que determinou o resultado morte? Vamos supor que os dois saíram aqui da frente de casa, assustados, passaram lá pelo Lago Igapó e jogaram as armas no Lago Igapó. Nunca mais se ficou sabendo da arma, não houve como fazer a perícia na arma. Neste caso, o que a jurisprudência diz? Se não há como se determinar
quem efetivamente levou ao resultado morte, ambos são responsabilizados por tentativa de homicídio. Olha que coisa! Ainda que haja o resultado morte, certo? Então vamos lá. Qual que é a diferença entre a autoria colateral e concurso de pessoas? Vamos voltar para aquele concurso, para aquele requisito que nós já vimos. No concurso de pessoas, existe unidade de desígnio criminoso, ou seja, o agente sabe da intenção delituosa do outro e vem a aderir à conduta deste. Só lembrando, não há necessidade de uma prévia combinação. Basta que um venha aderir à conduta do outro. Já em contrapartida, quando nós estamos falando em autoria colateral, o que ocorre é uma coincidência. Duas pessoas praticando o mesmo crime ao mesmo momento, sem uma saber de qual a intenção da outra, certo? Eles cometem o crime de forma simultânea, mas por mera coincidência, né? Dessas terríveis coincidências que o destino nos prepara. Vamos para um outro conceito, que é a tal da autoria incerta, que eu já antecipei para os senhores. A autoria incerta ela ocorre na autoria colateral. Ai, mas é impressionante, né? Tem o meu roteiro aqui do lado, mas eu acabo antecipando sempre os conteúdos. Eu vou num gás só. Bem, então quando a gente tem a autoria incerta, voltando, ela ocorre dentro da autoria colateral. As duas pessoas, vamos para título de exemplo, as duas pessoas atiraram ao mesmo tempo, certo? Em autoria colateral, sem uma saber da conduta da outra, sem existir essa unidade de desígnios entre eles. E uma das balas me acerta e é a determinante do crime, da causação do resultado morte. Só que a perícia não conseguiu identificar de qual arma, né, foi desfechado o tiro. Neste caso, jurisprudencialmente, os dois respondem por tentativa de homicídio. É aquele princípio indúbio pro réu. Temos também a participação sucessiva. O que é a participação sucessiva? Quando o partícipe concorre para a conduta principal, contribui para a conduta principal de mais de uma forma. Vamos supor, eu induzi você ao crime de homicídio e eu emprestei a arma, certo? Eu induzi você ao crime de homicídio, eu emprestei o punhal e eu segurei a vítima para você apunhalar a vítima. Então, nós temos ali, dentro desse intercrimes, eu dei uma contribuição por mais de uma vez, ok? Isso é participação sucessiva. Aí, será que os crimes omissivos admitem participação? Então, é sobre a participação em crime omissivo que nós vamos falar agora. Olha, primeiro de tudo, existe essa possibilidade, sim, de participação em crime omissivo. Então, imagine os senhores, temos lá no Código Penal o crime de abandono material. E o que é abandono material? Quando um dos genitores, os responsáveis, abandonam, né, não provém os recursos necessários, por exemplo, para a subsistência do seu filho. E, vamos supor, um indivíduo, meu amigo, ele tem plena capacidade de pagar a pensão alimentícia, pagar os estudos do filho, remédios, comida, alimentação, né, vestuário, tudo. Mas eu falo, olha, rapaz, você quer saber de uma coisa? Deixa de ser bobo, não paga não, que se dane. Usa esse dinheiro para você, você merece esse dinheiro. Criança de qualquer jeito vai se criar. Usa esse dinheiro. Ele fala, você quer saber? Você tem razão, né? Você tem razão. Parei de pagar pensão alimentícia e pronto. Configurou-se, através desse dolo do agente não pagar, né, em podendo pagar, não pagar,
Existe a possibilidade, pelo menos em tese, de configuração do crime de abandono material. E eu não induzi o indivíduo a não pagar a pensão alimentícia? Induzi. Então, eu sou partícipe, né, neste crime de abandono material. Outro ponto que nós temos que levar em consideração agora, um outro conceito, é o conceito de multidão delinquente. O que é multidão delinquente? São várias pessoas que direcionam suas condutas para a produção de um mesmo resultado. Por exemplo, um linchamento. Por exemplo, crime de dano, né? Crime de dano. Vamos supor, vamos falar lá do meu Corinthians. Ô, tristeza. A gente já viu, mas podia ser outro time, né? Nós já vimos de várias torcidas, vamos falar do Corinthians. Quem ama pode falar mal, pode. Então, imagine o seguinte. Como já aconteceu, os corintianos saíram do jogo insatisfeitos e começaram a quebrar comércio, já chegaram a botar fogo em ônibus. Então, é uma multidão, né? Aquele espírito de manada, todo mundo agindo ao mesmo tempo, com o mesmo objetivo de desígnio. Então, queridos, esses agentes, eles responderão pelos crimes que praticarem em concurso de pessoas. Mas uma observação que justamente por essa característica do ser humano de reproduzir o comportamento de outro, em caso de multidão delinquente, vai existir a incidência de uma circunstância atenuante, presente no artigo 65, inciso 3, letra E, do Código Penal, certo? Desde que esse agente, um desses agentes ou vários desses agentes, não tenham determinado para que os outros pratiquem este delito, certo? Aí, neste caso, não vai incidir a circunstância atenuante genérica presente no artigo 65, inciso 3, a linha E do Código Penal. Vamos falar também em participação impunível. Lembra daquele exemplo que eu dei para os senhores? De que a pessoa emprestou uma arma ciente de que o outro queria matar o seu desafeto, mas na hora do vamos ver não foi usada a arma, foi usado o veneno? Esta é a participação impunível, certo? A conduta do agente não apresentou relevância nenhuma para a produção do resultado. A mesma coisa ocorre, certo? Se aquele delito não chega sequer à fase executória, fica na hipótese de preparação. Vamos supor que um daqueles alunos que não foram bem no meu trabalho fala, vou matar a professora Érica, e você fala, toma a arma aqui, pode levar. E aí, este aluno com intento homicida se esconde aqui na frente de casa, esperando eu sair. Só que, a hora que eu tô saindo de carro, a pessoa de posse de arma, municiada, fala, quer saber? Não vale a bala que eu vou gastar. Deixa pra lá. Vira as costas e vai embora. Percebam que o delito não entra na fase executória. A pessoa não começou a matar. Então, aquele que emprestou a arma, por não ter havido início dos atos de execução, ele não pode ser responsabilizado, tal qual aquele que estava de plantão na frente de casa com a arma, com a intenção de me matar, também não pode ser responsabilizado. Façam leitura do artigo 31 do Código Penal, certo? Como o delito principal, a conduta principal não pode ser punida, a participação também não pode ser punida. Por isso que é uma participação impunível. Então, queridos, quando a gente fala em fechando aqui a nossa aula, quase fechando a nossa aula, quando se fala em participação impunível, nós temos a atipicidade do induzimento, da instigação ou do auxílio ao cometimento daquele crime, se este crime projetado, desejado, ficar apenas na fase preparatória, sem que haja
o início dos atos executórios, ok? Mas antes de terminarmos a aula, nós temos que fazer mais aqui uma boa análise, né, de circunstâncias e elementares do crime, de elementares e circunstâncias do crime. Código Penal na mão, artigo 30 do Código Penal, que diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, vírgula, 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 salvo quando elementares ao crime. Então, nós temos circunstâncias subjetivas, ou seja, aquelas de caráter pessoal. Essas circunstâncias subjetivas, elas não se comunicam no concurso de agentes. Como, por exemplo, de tais circunstâncias, nós temos a reincidência, nós temos o grau de parentesco com a vítima. Mas, por outro lado, nós temos as circunstâncias chamadas de circunstâncias objetivas. Elas, como o próprio nome diz, elas não apresentam um caráter de natureza pessoal, ou seja, elas são objetivas, ok? Então, essas circunstâncias objetivas, elas podem se comunicar dentro do concurso de agentes, desde que o outro coautor ou partícipe tenha ciência, consciência da presença dessas circunstâncias, certo? Tem o conhecimento dessas circunstâncias, como, por exemplo, né, tenha ciência dos meios e modos pelos quais o agente vai, pelo qual o indivíduo vai utilizar para cometimento do crime. Aí a gente tem que falar um pouquinho sobre elementares. As elementares, elas vão se comunicar, certo? Elas se comunicam. Então, senhores, sempre se comunicam desde que, voltando aqui, a outra pessoa tenha conhecimento dessa elementar. Então, vamos pegar um exemplo de elementar. Vamos pegar um exemplo de elementar agora mesmo. Então, vamos supor. Sabe o crime de furto? Sabe o crime de furto? Ele é muito parecido com o crime de roubo. O que distingue o furto do artigo 155 do roubo do artigo 157? O emprego de violência ou grave ameaça ou uso de qualquer outro meio no crime de roubo. E o crime de furto, o que é? Nós temos que o crime de furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ok? Pegaram esses dois conceitos, né? Essa diferença entre o crime de furto e o crime de roubo. O roubo nada mais é do que o furto realizado mediante violência, grave ameaça ou uso de qualquer outro meio, se nós estivermos falando do roubo presente no caput do artigo. Tranquilo? Então, a elementar, senhores, é todo e qualquer elemento essencial da figura típica, sem a qual essa figura típica desaparece ou se transforma. Ah, não entendi nada. Eu sei, peraí, vai ser rapidinho. Ó, no crime de roubo, a gente tem subtrair para si ou para outro, em coisa móvel alheia, mediante violência, grave ameaça ou uso de qualquer outro meio. Não temos? Temos. E se eu tirar essas elementares ali, violência, grave ameaça ou uso de qualquer outro meio? Aí aquela conduta típica vai se transformar, certo? Vamos ter a tipicidade relativa, porque de aquele crime de roubo passa a ser o crime de furto. Agora vamos para o crime de furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E se eu tirar deste tipo penal, né, desta conduta, o coisa alheia, deixar só coisa. Neste caso, você teria subtraído aquilo que é seu, não é? É. Aí eu pergunto, você subtrair aquilo que é o seu normalmente consiste em conduta típica? Não, não consiste em conduta típica.
Aí, neste caso, nós temos uma atipicidade absoluta, certo? Então, as elementares, elas se situam no caput do artigo. Aí, vamos falar um pouquinho, aprofundar nosso estudo sobre circunstância. Senhores, circunstâncias são dados acessórios agregados à figura típica principal que tem o condão de aumentar ou diminuir a sanção penal a ser aplicada. Então, quando se fala em circunstâncias, em presença de circunstâncias, nós vamos ter influência na quantia da pena, no modo da sanção penal, de como a sanção penal será dosada. Porque a circunstância ela pode aumentar, como ela pode diminuir a pena a ser aplicada. Então, quando fala em circunstância, nós estamos falando de todo elemento, componente essencial, não essencial da figura típica, situado ao seu redor, com a única finalidade de conferir características acessórias que levam a esta pena a ficar mais ou menos severa, mais ou menos grave. Como, por exemplo, o furto agravado pelo repouso noturno. Então, quando nós estamos falando de circunstâncias, elas estão normalmente presentes nos parágrafos dos artigos. As circunstâncias, elas podem ser de ordem objetiva, que dizem respeito aos aspectos objetivos do crime, como o tempo, o lugar, o modo de execução, as qualidades do objeto, da própria vítima. Então, essas circunstâncias objetivas, elas dizem respeito ao próprio fato criminoso e não ao agente que está cometendo esse fato criminoso. Mas, para que possa, dentro do concurso de agentes, essas circunstâncias de natureza objetiva possam se comunicar aos demais coautores ou partícipes, essas circunstâncias elas devem estar na esfera de conhecimento destes coautores, destes partícipes, para que elas possam ser comunicáveis. É o que diz o artigo 29 do Código Penal. A pena no concurso de pessoas deve ser fixada na medida da culpabilidade do agente. Então, vamos lá. A pessoa contratou um pistoleiro profissional, vai lá e dá um único tiro na cabeça da outra, não deixa nem essa pessoa sofrer. Só que o pistoleiro era sádico. Falou, não, esse negócio de não deixar sofrer não é comigo não. Então eu vou torturar, eu vou asfixiar a pessoa. Olha, isso nem passava pela esfera, né, de previsibilidade daquele que contratou pistoleiro. Já contratou um pistoleiro para que a pessoa morresse de tiro mesmo, né? Só que o pistoleiro quis inovar. Então, senhores, como o mandante não tinha como ter conhecimento deste fato, como iria ser cometido o crime, porque o combinado era outro, essa circunstância ela não entrou na sua esfera de conhecimento e, portanto, não vai ser comunicável. Já quando se fala em circunstâncias subjetivas, nós estamos falando de circunstâncias que dizem respeito ao próprio autor do delito, ao agente, aos agentes, e não ao fato em si. Como, por exemplo, a reincidência, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos que levaram a pessoa à prática do crime. Então, vamos lá. Eu, ré primária, cometo um crime com outra pessoa que é reincidente. A agravante da reincidência vai valer para ele, que é reincidente, e não para mim, que sou primária. Por quê? Porque ela é subjetiva, tá? Porque ela é subjetiva e, portanto, neste caso, não vai se comunicar. Certinho? Então, fica aqui um grande abraço, certo?
Se tiver dúvidas, por favor, me chamem lá, né? Estarei à disposição dos senhores para atendê-los. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Se cuidem e cuidem dos seus.